Eu já sonhei com muitas coisas. E eu tive um sonho. Eu sonhei que... Eu sonhei... Um sonho meio bizarro, né? Já tive vários sonhos bizarros. Eu tive esse sonho várias vezes. Eu sonhava muito em que eu voava. Me pediram pra ler o roteiro e a voz não saía. Uma parte do estádio vindo abaixo. De repente, eu acordei dentro de uma jaula. Tinha uns alienígenas me levando, assim. Eu estava numa obra como se fosse uma mansão que estivesse sendo construída. E seria uma mansão para eu morar. Eu falei, nossa, isso que aconteceu aqui hoje, eu sonhei há uns dias atrás. Não era só uma queda, né? Eu tinha essa questão do peso do meu corpo que eu deixava de sentir um tempo. E aí depois eu começava a cair, e eu ia cair, mas eu não caía, né? Porque eu acordava. E era num brinquedo, e antes disso eu tava em escada rolante, tipo... E eu tive várias vezes isso. Os sonhos, veja, só para diferenciar que linha da qual eu vou falar desde sempre e que não está relacionado com Freud. Eu entendo perfeitamente que a psicanálise de Freud, depois de Jung, trabalham os sonhos de forma bastante intensa. Mas a nossa linha, como é de autoconhecimento, entende que o subconsciente é um depositário extremamente importante do homem. A gente entende simbolicamente que é a noite do homem, ou seja, que é a parte obscura da nossa natureza. E os sonhos, para essa linha, são símbolos do que acontece nesse mundo que a gente não tem consciência, e esses símbolos, de forma bastante objetiva para nós, tentam nos dizer o caminho que a gente tem que tomar, falam a respeito dos nossos sofrimentos, falam a respeito das nossas alegrias. De repente você sonha que você tinha que comprar um sapato. Você tinha uma necessidade enorme de comprar um sapato, você precisava comprar um sapato, mas você não acha a loja de forma nenhuma, e de repente quando você acha a loja de sapato, acontece uma coisa super estranha, você está sem roupa na loja de sapato, que é comum a gente sonhar que está sem roupa, e você fica desesperado, porque o que você faz numa loja de sapato totalmente nua? Então você entra em desespero, ao mesmo tempo uma pessoa te oferece um sapato, o sapato você põe e queima seu pé. Isso é uma situação, eu falei dessa, mas tem alguns clássicos de símbolos que aparecem normalmente no sonho das pessoas aí. Bom, se você tem que comprar um sapato, o sapato é a tua base que vai direcionar. É a necessidade de resolver para onde você vai caminhar. A necessidade de eu resolver o meu caminho faz com que aconteça isso. Eu tenho que buscar um par de sapatos adequado, que significa como eu vou trilhar aquele caminho, porque para usar um sapato de trilha é um sapato, se eu vou correr eu tenho que ter um outro, se eu vou fazer um certo tipo de exercício eu tenho que ter um outro. Eu tenho que me adequar àquele caminho, a maneira como eu vou caminhar, eu tenho que olhar para mim de maneira desnuda, e quando eu ponho um sapato e ele queima, se é que ele vai queimar meu pé, por exemplo, ou queimou meu pé, ou seja, aquilo não está me fazendo bem. Mas de maneira geral, pode ser que tenham informações ali que sejam para você e sejam bastante específicas do momento que você está vivendo e que possam te ajudar. Ou seja, nem sempre é algo que você possa utilizar como autoconhecimento. Mas como é seu e está ali dentro, veja, é algo propriamente seu. Alguma coisa fez com que estivesse ali. Então, de maneira geral, o filósofo da nossa linha procura encarar esse sonho como algo que ele possa usar para o autoconhecimento dele. Os sonhos, eles trazem as informações, né? Quando eles vêm para a consciência, eles trazem informações daquilo que a gente precisa saber para a nossa evolução. Muitas vezes a gente não entra em contato com o simbolismo do sonho, com o que aparece, porque ele é muito distante do que a gente tem no nosso dia a dia. Então você pode sonhar com uma porta, por exemplo, que está caindo na tua cabeça e ele tem uma representação no universo onírico, e o nosso eu onírico ele acaba entendendo totalmente o que significa essa porta e não aparece de uma maneira estranha.
E vem sensações, vem sentimentos, vem emoções, mas você está dentro desse universo onírico resolvendo de maneira simbólica questões da nossa atualidade, da nossa realidade objetiva. No sonho, todos os simbolismos fazem parte do universo psíquico de cada um. Então cada pessoa tem para cada pessoa existe uma importância específica o que o cérebro traz como sonho, tá? O sonho é a gente que cria, o cérebro da gente que cria esses simbolismos, mistura o hemisfério direito com esquerdo, então você não fica nem tão lógico, nem tão simbólico, nem tão emocional. A nossa realidade objetiva, ela, por mais incrível que pareça, ela está repleta de simbolismos. Então, por exemplo, você pode ter uma repetição de questões emocionais em cenários diferentes da mesma maneira do que quando você sonha. A única questão, para você ver a importância dos sonhos, é que em determinado momento do dia, a sensação emocional da porta, que pode ter te dado medo, pode ter te dado angústia, às vezes ela pode voltar. E você fala assim, mas que estranho, esse sonho não significa nada, ele é totalmente infundado, bizarro, e a sensação de angústia ela volta. Todos nós somos vítimas das nossas inconsciências. Então, tanto a vida objetiva, a realidade objetiva, quanto a realidade onírica, o tempo todo estão trazendo oportunidades para a gente despertar. Meu ponto de vista sobre os sonhos é que muitos dos sonhos, eles não são espirituais. Eu não acredito que a maioria dos sonhos é espiritual. Tá? Eu acredito que muitos deles são autorrevelatórios, tá? Ou seja, o sonho ele fala com você de coisas suas, coisas que você passou durante o dia, emoções, algo que você vivenciou, e aí a sua mente, num ato de desintoxicação ali, ela começa a trabalhar tudo aquilo enquanto você está dormindo, né? E alguns sonhos são sim espirituais. A gente tem, acredito que Deus revela, Ele fala com as pessoas, Ele não fala de qualquer jeito, e não é da forma que as pessoas imaginam que elas sempre terão sonhos para saber o que vai acontecer no futuro. Então Deus ele sempre traz uma revelação que tem propósito, né? Então a gente às vezes se preocupa em ver em determinados sonhos, em observar, poxa, o sonho ele é algo que ele vem de Deus ou não vem, é da minha cabeça ou não é? Quando na verdade a gente deveria se preocupar muito mais em entender espiritualmente a nossa vida, buscando a Deus, pedindo ao Espírito Santo para vir sobre as nossas vidas, e aí a gente tem as interpretações ideais e corretas dos sonhos. O sonho é uma ocorrência normal durante o sono, e o sono é uma alteração do nível de consciência ou do estado de vigília. Nós temos um estado de vigília e um estado de sono, são níveis de consciência diferentes, porém normais, fisiológicos no ser humano. E o sonho é uma ocorrência dentro do momento do sono, ou seja, em que a nossa consciência está num nível diminuído, em que a pessoa tem percepções e experiências especiais, que podem ser classificadas como um estado de alucinose, mais fisiológico. O sonho tem duas características importantes. A primeira é que ele em inglês se fala single-mindedness, o que significa em que é uma experiência subjetiva, de primeira pessoa, em que somente uma consciência está presente naquele estado, né? E de isolamento. O segundo aspecto do sonho é que ele cria realidades novas, ou seja, dentro da experiência do sonho existem personagens que não existem na realidade normal. Cerca de 25% dos personagens dos sonhos não são existentes na vida real. Então essas duas condições, de que o sonho é uma experiência subjetiva e de que nele existe a possibilidade de criações novas, caracteriza esse estado de uma maneira bastante diferente da experiência da consciência ordinária de vigília. Nós temos exemplos como Dmitry Mendeleev, que foi um cientista russo, que foi ele que criou a tabela periódica, né? E ele, durante muito tempo de estudo, ele ficou ali estudando, e ele dormiu em cima dos estudos dele. E aí, a partir desse momento que ele dormiu, ele teve um sonho. E o sonho dele, qual foi? Foi que ele via todos os componentes da tabela periódica, que na época não existia, né? Eles se juntando. Então ele conseguiu fazer a tabela periódica a partir de um sonho que ele teve. Então você vê a ciência se misturando ali com a espiritualidade.
Eu tenho uma percepção e um estudo que o sonho sempre, a ideia da gente receber o conteúdo do sonho sempre é para o nosso processo evolutivo. Acho que é uma parte que deve ser amplamente pesquisada. Eu vejo aqui no meu consultório, quando eu faço os reprocessamentos, que eles reproduzem a fase REM do sono, o quanto que as pessoas, todos nós podemos avançar em despertamento, em autoconsciência e, por que não dizer, em evolução espiritual. Veja, a gente sabe que a nossa memória grava tudo que está em torno da gente, do momento que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Do momento que a gente nasceu até a hora que a gente morre nesse mundo, existe uma gravação contínua de tudo que está à nossa volta. Então veja, é como se a gente tivesse um arquivo muito grande, um arquivo imenso, de tudo que está registrado do momento que a gente nasceu. E ali a gente não tem acesso consciente. E tudo que a gente sabe, que a gente viveu, está lá. Só que como a gente não tem acesso direto, está desorganizado. Mas para que a gente possa melhorar, para que a gente possa aprender, crescer, construir as coisas, existe uma ferramenta da natureza que quer que a gente lembre de certas coisas, que faz com que a gente tente resolver as coisas, e os sonhos é bastante parte dessa ferramenta natural do homem para que ele possa lembrar ou resolver certas coisas. Então, vejo, não são alucinações, muito pelo contrário. Na prática, os sonhos são impactantes para as pessoas. Elas lembram dos sonhos quase como se fosse uma alucinação do esquizofrênico, que não consegue diferenciar a realidade objetiva, concreta, da realidade que ele está experimentando por causa de alucinações ou de delírios, né? E por um mecanismo talvez ancestral, o sonho ele faz parte da nossa dinâmica psicológica. E a gente está sempre tentando entender o motivo dos nossos sonhos. É uma busca desde sempre dos seres humanos. A gente ainda não tem essa resposta.